Sob as persianas. Sarita olha pela persiana. Dona Laís se despede do marido com um abraço e um beijo carinhoso. Pensa o quanto a patroa parece feliz, elegante e bonita, com a echarpe transparente, agora voando na brisa leve. A vê apanhar margaridas e escadinhas do céu para colocá-las no vaso da sala. É mesmo isso que faz, entrando e perguntando: como vai o serviço? Vamos ter tudo pronto até sábado? Terei visitas. Esse é um dos trechos do conto Sob as Persianas, um dos 18 contos de Contos de Lisana Bertucci, Mona Lisa no Retrovisor, da editora Libretos, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, em Porto Alegre também, pela nossa amiga, então, escritora, ex-patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul, Lisana Bertucci, que volta a nos brindar com a sua presença em mais um Café com Letras. Sempre uma honra poder te receber e conversar contigo. Eu só posso dizer tintim, porque é a terceira vez que eu venho aqui e é sempre uma grande satisfação, é sempre uma grande alegria e é sempre muito saudável esse papo. Eu repeti várias vezes o termo contos, porque coincidiu aqui o título e a apresentação da própria coletânea aqui. São 18 contos com os quais tu nos brindas por meio dessa obra aqui, que vem passando por uma série de lançamentos, alguns em Caxias, a partir da própria Feira do Livro passada, depois se repetiu na Feira do Livro de Porto Alegre, e assim vem acontecendo, uma sucessão de lançamentos. Fizemos, inclusive, na Livraria do Arco da Velha, mais um lançamento. Porque no dia do lançamento da feira, São Pedro aprontou um temporal, um frio, uma chuva. Sim. Então, muitos heróis foram lá, leitores heróis. Mas aí resolvemos fazer no Arco da Velha um happy hour, que ficou muito gostoso. Ah, que legal. Uma fórmula ótima para lançamento de livro. Que legal. E adentrando aqui, nós tínhamos um livro anterior que tu preparaste, mas aí num tom romanceado, de reminiscências próprias e tal. Ele tinha uma carga emocional um pouco maior e de profundidade. Aqui, digamos, nós entramos num formato um pouco mais leve, no sentido de contos do cotidiano, praticamente narrado em primeira pessoa também. Eu vou te perguntar depois o porquê disso também. Então, assim, tu estás num momento um pouco mais leve do ponto de vista literário. Digamos assim, a leitura flui tranquilamente e tal, não precisa maior aprofundamento. Reflete o teu momento mesmo de vida, ou esse livro já estava pronto e foi só uma questão de ser lançado agora? Não, eu gosto muitíssimo de contos. Primeiro porque são pequenas histórias, né? Pequenas histórias que o leitor pode tomar e ler em 15 minutos. Ele não precisa ler um romance, parar e trabalhar, voltar para trás porque esqueceu o que tinha lido. Então, os contos têm essa leveza e por isso eu acho que eles são extremamente modernos. Né? A leveza no sentido de que é uma leitura curta, mas eu te diria que um verdadeiro conto é aquele em que tu pode botar uma lente numa gota d'água e enxergar o universo inteiro. Porque eles também têm densidade. Se tu for comparar, por exemplo, um romance e um conto, eles podem ter uma densidade tanto um como o outro. O que teria menos densidade seria a novela, que é mais superficial. Mas os contos, eles têm uma aparente leveza, mas eles tentam falar de assuntos bem contundentes da realidade. Sim, tu deixas, digamos assim, brechas para que daí, claro, a própria leitura se encarregue dessa subjetividade. Do ponto de vista criativo aqui, eu comecei lendo um dos contos e há um cuidado muito grande até de rimar ali. Se não me engano, uma das frases inicia já com um pronome oblíquo, e as pessoas, mas vai iniciar a frase com um pronome oblíquo, mas tem uma razão de ser. Houve uma preocupação ali de rima, de criar um certo ritmo de leitura a partir da forma de escrita. Isso foi proposital ao longo do livro ou surgiu assim, ficou bacana essa forma de escrever, vou testar aqui? Na verdade, a gente escolhe palavras que soem bem.
né? Eu não tive essa preocupação assim com a musicalidade, né? Porque a poesia e a crônica é que se preocupam mais com a musicalidade, com a questão mais poética. Mas eu, claro, escolhi palavras que soavam bem e que ficavam verossímeis para os personagens. Porque eu tenho um aristocrata, eu tenho uma menina de morro, eu tenho uma colocadora de persianas, eu tenho um rapaz que trabalha numa academia. Então eu tenho uma variação muito grande de pessoas, de gêneros, de classes sociais. Então a linguagem precisava ser adequada a eles. Então com isso sim eu me preocupei. Verossímil significa que tem que ter logicidade. Nós falávamos de feiras de livros, pontos onde tu tens feito os lançamentos, obviamente, ações com a própria obra. O livro já abre com o cenário de um café, e aí todos os desdobramentos que podem discorrer a partir da presença em um café, daquelas pessoas que se encontram por lá, lembranças e por aí afora. Então há também um protagonismo a espaços públicos comuns de convivência e de estímulo à leitura. O livro abre dessa forma. Eu achei bem interessante assim, esse ponto. Que bom. Sabe que o meu conto preferido é Monsieur Café. Justamente esse conto que se passa num café. E eu vou te contar até aos telespectadores como é que esse conto surgiu. Foi uma história muito interessante. Porque em Torres existe um café chamado Monsieur Café. E o dono do café me contou que uma pessoa esqueceu um objeto que ela não poderia ter esquecido. E que ela nunca mais voltou para buscar. Ele só me contou isso. E aí eu inventei todo um conto mostrando justamente isso, né? Um café é o lugar onde as pessoas se encontram, cada uma tem seu mundo, cada uma tem sua vida, sua visão de mundo, né? O que estaria se passando pela cabeça de cada uma das pessoas? E qual seria a relação entre a dona do café e as pessoas que estão ao seu redor? Isso que eu tentei mostrar nesse conto. E por que da utilização da primeira pessoa? Quase que sempre, como os contos eles mudam, eles não seguem uma linearidade, digamos assim, de tentar constituir um enredo a partir dos contos. Não é isso, eles têm o seu início, meio e fim, digamos assim. Mas por que sempre a repetição da primeira pessoa? Então, há uma mistura entre quem está escrevendo, no caso tu mesma, ou foi só uma questão de estilo? Não, é só uma questão de estilo e eu considero, humildemente, que um bom escritor é aquele que consegue se colocar na pele de um personagem que não é ele, que não são as suas reminiscências, que é o que acontece aí. Eu tenho um conto, por exemplo, que é um homem o personagem central e eu boto eu, né? As mulheres eu também, mas mulheres muito diferentes, né? Tem uma mulher que fura a greve, por exemplo, né? Uma professora, né? Tem muitas profissões. Sim, tu desenvolves uma certa empatia também, né? Porque tu é eu, Sim, nós, sim. Então, digamos, convida, né, o Exato. leitor. Estou junto nisso aqui também. Eu acho que é um recurso para aproximação com o leitor, sem dúvida nenhuma, né? Parece que dá mais credibilidade para o personagem se eu não digo ela. Se a pessoa diz, está acontecendo comigo. Eu estou contando a minha história, estou contando o meu episódio de vida. Então, realmente, o pronome em primeira pessoa poderia fazer esse papel. E me chama a atenção que tu tenhas levantado essa lebre, porque eu mesma não tinha me dado conta. Olha só, meu entrevistador. Sim, sim. Muito bom. E também os termos empregados, tem termos em francês, até em alguns títulos ali. Eu não vou lembrar se algumas reproduções em outros idiomas resultam de letras de músicas ou de passagens, mas há uma preocupação em enfatizar algumas citações no decorrer do livro, né? Bom, eu tenho uma personagem que viaja para um país, então o título do conto é francês. Né? Já vou abrir isso para os leitores. Claro. Né? Se chama En Passant, né? Eu até vou localizar aqui enquanto tu vais comentando. E tem um conto que se chama Fim, Pecar, Morir. Isso aí. Que eu não vou contar o que quer dizer. As pessoas têm que ler o conto para saber, mas é em dialeto.
Eu, inclusive, tive a companhia da professora Vitalina Frosi, que eu acho que tu deve conhecer, que ela conhece muito italiano. Foi ela que fez todas as traduções nessa língua, né? Ah, aqui, ó, tem uma tradução, inclusive, em... Aqui, eu acho que é o trecho a que eu me referia, ó. Deixa eu ver de qual... Tem um conto que tem muitas traduções. Exatamente, é daqui, tem muitas, é daqui. Alemão, Inclusive, francês, espanhol. isso mesmo. Porque há lembranças históricas. Ó raios, onde é que estou? Isso é uma expressão... É desse conto do qual eu estava falando. É que uma pessoa portuguesa, de Portugal, me ensinou. Eu disse, eu quero dizer que a pessoa está nervosa por estar num lugar que ela não sabe onde ela está. Como diria um português? E ela disse, ó raios, onde é que estou? Então eu botei o título do conto. Nesse conto, as pessoas vão encontrar diversos idiomas. Trechos porque, de Camões, inclusive. Não vou poder contar porque as pessoas têm que ler o conto, né? Mas aí tem a devida organização aqui em notas. Sim, com sempre a tradução, traduzidos. com a respectiva tradução. Sempre traduzidos, todos os diálogos. Até uma ode aqui a trechos dos Lusíadas, do Camões. Do Camões, né? Esse conto é um dos meus preferidos também. É um conto mais denso, mais longo, ele não tem tanta leveza. E, claro, ele vai colocar muitos aspectos da vida do Camões e vai usar poemas do Camões também. Agora, o que vai acontecer? Não conto. Só abrindo o livro. Como é que se deu o processo de pesquisa para chegar nesse processo? Porque tem assim, ó, alguns contos são basicamente existenciais e do cotidiano, como tu mesmo detalhaste. Está num café, eu tive um gancho e meio que reportei esse gancho aí, fantasiando um pouco mais para constituir um conto bacana de ler. Mas aqui nós entramos numa densidade um pouco maior de pesquisa, de jogos com letras, trechos de livros, traduções e por aí afora. Claro, contextualizando à luz de um personagem. Como que foi a pesquisa para isso? Bem, eu sou sempre fui professora de literatura, inclusive de literatura portuguesa, então eu trabalhei muito com Camões. Eu não precisei pesquisar muito porque eu conhecia muito Camões. Claro. Mas o curso de línguas, a escola de línguas da universidade contribuiu comigo. Foram convidados por um professor de francês, um de espanhol, um de alemão, né, para eles fazerem essas versões. A tradução exata, como deveria. Exata, né? Então não foi pesquisa minha, foi uma colaboração deles, que está mencionada inclusive na capa do livro, né, na primeira capa. Professora, como nós sempre fizemos aqui no Café com Letras, vamos dar um tempo, então, na abordagem aqui de Contos de Lisana Bertucci, Mona Lisa no Retrovisor, e chamar de imediato, então, as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, recebendo aqui a professora Lisana Bertucci, vou pedir que tu, de forma breve, digamos assim, compartilhe com quem está nos acompanhando dicas aleatórias de autores, livros, podem ser clássicos, desconhecidos, por aí afora. Recomenda, quem está lá do outro lado nos acompanhando tem que correr atrás e ler também. Então, eu diria assim que os autores que me influenciaram foram Machado de Assis, que é um grande clássico, Júlio Cortázar, que é um argentino maravilhoso, que é contista. Foi com ele com esses dois contistas que eu realmente me apaixonei por esse gênero literário. Mas eu sou influenciada também por contistas brasileiras, tipo a Clarice Lispector, tipo a Lígia Fagundes Telles, que são excelentes, né? Então eu recomendaria sem dúvida nenhuma. E poetas, poetas são muitos. Eu não usei tanto quanto no livro anterior, que é Na Fresta no Sótão, eu usei mais poemas, mais citações do que neste. Mas, sem dúvida nenhuma, um clássico como Camões, todo mundo tem que ter lido, né? Tem que conhecer. Aproveitando o gancho de Na Fresta no Sótão, que foi o seu romance anterior, tu tens transitado com facilidade entre os gêneros literários, até pela formação, né? Pela maturidade acadêmica, como leitora, como escritora e por aí afora. Tu pretendes continuar nesse exercício, variando gêneros literários a partir dos livros, ou vai escolher um e seguir?
Tem um planejamento ou acontece como vem, assim? Ah, Olha, estou inspirada, tenho alguma coisa guardada, vou trabalhar melhor e sai lançando. Como então é que eu já vou te dar um furo de reportagem. Eu tenho um livro pronto Sim. de poemas. Ah, legal. E a minha ideia é convidar um grande aquarelista da cidade, que eu não vou dizer o nome, porque ele nem sabe que eu vou convidar, para fazer esse livro junto comigo. As ilustrações, no caso. As ilustrações, né? Para ilustrar o livro. Eu gosto de escrever poesia, gosto de escrever conto. Romance ainda não tenho em mente, mas contos já estou escrevendo outros. Então eu acho que vou circular com liberdade, né? Me aposentei, agora eu faço bem, Sim, só o que eu tem, quero, né? Que é uma maravilha. Tem, digamos, aquele bom tempo livre, assim, para as leituras, né? Seguir toda uma disciplina. Exatamente. E tu sabe que tem dias que eu penso assim, eu acho que eu quero me aposentar de tanto que eu trabalho. Porque primeiro se faz o livro, depois é a divulgação do livro, os lançamentos. Então tudo isso é bastante trabalhoso, mas me cria vínculos com as pessoas maravilhosos. Ah, sim, vai conhecendo gente, todo o processo, né? As próprias entrevistas, né? De divulgação, né? E os retornos, tu não imagina os retornos. Uma coisa muito curiosa é que o primeiro livro, as mulheres gostaram muito, porque eram 3 mulheres, a avó, a mãe e a filha. E nesse livro eu tenho os primeiros depoimentos que eu tive de quem leu o livro inteiro e gostou, foram homens. Sim. Foram homens, então Bom, é diferente, né? Não deixa de ser uma estratégia, né? Você ler sobre as mulheres até para entender melhor. Não é que não tenha mulheres aí, tem mulheres Claro. lutando pela sua libertação, né? Mulheres angustiadas, procurando a felicidade, mas tem vários homens nesse conto. Um ponto de que não falamos até aqui do livro e que chama a atenção é a capa. Temos um projeto de capa aqui muito legal. Foi iniciativa da própria editora Libretos ou partiu de um projeto pessoal teu como escritor e com mais alguém? Como que funcionou? Tu já citaste a parceria nas traduções ali. Como é que funcionou aqui? Então eu vou contar para vocês, que eu acho assim muito importante. Em primeiro lugar, esse livro tem um título bem instigante, né? Mona Lisa no retrovisor do carro, né? Não tem o do carro, mas é no retrovisor do carro. Então, o retrovisor já é uma nova perspectiva de olhar. Claro. A Mona Lisa tem um sorriso muito indefinido. Ninguém sabe e que se ela alguns até discutem se seria sorriso mesmo. Se seria sorriso Olha mesmo. aí, é um negócio complicado. Então, ela é muito misteriosa. Esse sorriso da Mona Lisa é um sorriso crítico para a realidade. Tem um conto que se chama Mona Lisa no retrovisor. Claro, que intitula a obra, no caso. Intitula a obra. Então, a minha editora, que é excelente, a Clô Barcelos, da editora Libretos, ela um dia me disse, eu estava em Porto Alegre, ela me disse, vai dar uma voltinha por aqui nessas quadras. Aí eu me deparei com Mona Lisas feitas de mosaico em muros da cidade. Aí quando eu me deparei com as Mona Lisas, eu disse, é por aí, eu acho que a minha capa vai sair daí. Foi realmente o que aconteceu. É uma mosaicista que faz uma obra de intervenção urbana, que se chama Silvia Marcon. Mas seria algo como quase um grafite, ou não? Não, é mosaico. Ela monta um mosaico mesmo. É uma coisa assim. incrível, né? Monta Que ela mosaico. Consiga esses olhares, essas expressões Mas de ela rosto, compôs o mosaico daí com o próprio material físico e daí faz a fotografia. Fotografia. Quem fotografou foi Marco Nedef, que trabalha com a editora. Que então faz nós temos as minhas fotos a perspectiva física delas, se nós quisermos hoje. Sim, se vocês quiserem. Inclusive a Silvia Marcon foi à França e fez Mona Lisas nos muros franceses. Olha aí que então legal. ela é uma pessoa reconhecida internacionalmente. Se tu seguires ela no Instagram, ela tem sempre 6.000 e tantos. Repete o nome de novo para quem Silvia Marcon. Silvia Marcon. De Porto Alegre. Olha que legal. Excelente, né? Essas Mona Lisas são interessantíssimas porque tem muitas representações. Aqui tem até uma negra, ó, a negra de brincos. São muito coloridas, né? Tem muita cor. E ela tem uma coleção imensa de Mona Lisa e consegue criar sempre uma diferente da outra. Sim, os autorretratos chamando para o colorido, até lembra lá a Frida Kahlo, né? É verdade. E agora aqui com a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, digamos, uma
uma releitura, né? É verdade. E é um livro bom de pegar, né? Bom de olhar, Sim, bom o de passar projeto também mão, ficou muito bom. né? Bem diferente de um e-book. Deixa eu puxar a brasa para o nosso assado, né? Sim. É bem diferente pegar um livro na mão como esse e pegar um e-book. Não que eu seja contra a leitura do e-book, eu acho que é importante também. Né? Se as pessoas leem, ótimo. Eu tenho dito assim nas discussões, sempre que são levantadas, como é o caso agora aqui, a leitura virtual de notícia, ela é muito interessante. Sim. Aquelas assinaturas lá e tal, mas o livro não adianta, o livro tem que ser o físico mesmo. É um objeto do desejo, físico né? mesmo. Você pega na mão. Claro, aí tem aquele problema de armazenar muito livro, tá bom, mas aí doa para uma biblioteca comunitária, faz um trabalho social e continua adquirindo. Isso, até tem uma ideia bem inovadora da pessoa deixar um livro numa mesa, num café e dizer, esse livro é seu, leia e depois passe adiante. Exatamente, né? faz um trabalho isso, social, né? mas não abre mão do... Não abrir mão do livro, porque ele é importante. Né? Ainda aqui da obra, nós tratamos aí de forma panorâmica de vários contos, tipos de personagens, características. O que tu entendes que ainda precise ficar mais claro para aquele que já leu e não prestou atenção, ou para aquele que, estou assistindo Café com Letras, então daqui a pouco vou atrás desse livro da Lisana, vou ler os contos e tal. O que ainda tem aí que a gente possa provocar aí o leitor mais desavisado? O que eu acho que tem de muito importante aí é que o leitor tem que ter a perspicácia de ler também nas entrelinhas. Porque, às vezes, aquilo que aparece não é o que é. Uhum. E eu tento mostrar com esse sorriso da Mona Lisa. Ela diz, por trás do que está aparecendo aqui pode ter outra coisa. Eu tenho um conto, por exemplo, que se chama Por Falar em Rosas, que vai deixar o leitor na expectativa de que ele vai ver coisas muito bonitas, muito perfumadas, muito leves. E talvez não seja isso. talvez, né? Sim, há uma grande provocação até no trecho que eu li aqui, inicialmente. O leite das persianas, né? Da moça que coloca persianas. É uma história trágica e, ao mesmo tempo, uma história de força da mulher, né? De enfrentamento, né? Eu não gosto muito da palavra empoderamento, né? Mas ela é usada. Sim, bastante, é muito usada, né? com uma apropriação num termo americano, né? Aí traz para... As feministas gostam muito, né? As feministas gostam, né? Eu, a não ser que o poder seja poder fazer, poder ser livre. Se for um verbo, tudo bem, né? Mas o poder como substantivo... Mas, enfim, fica aqui de novo uma estratégia de ter um objeto e provocar interpretações semióticas, subjetivas e por aí afora. Lá no Uma Fresta no Sótão, tu falavas em um caleidoscópio, por meio da mãe, da avó e da filha, e fazendo um jogo de gerações e de revisões, né? Aquilo que de fato aconteceu, a reinterpretação décadas passadas e por aí afora. Aqui não chega a ser tão intenso esse exercício, mas há também esse jogo, como tu estás falando aí, de subjetividade, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? O próprio conto Mona Lisa no Retrovisor é um conto que ele tem diversos fragmentos que o leitor vai ter que juntar. É isso aí. Porque é uma pessoa olhando pelo retrovisor e o que ela enxerga e o que ela imagina que poderia ser. Né? E vai trocando, os personagens atrás do carro vão trocando. E de novo essa provocação da reinterpretação, né? Isso aí é algo que sempre mexe, né? Isso é uma maravilha, né? O Humberto Eco tem um livro chamado Obra Aberta, que eu acho maravilhoso, né? Porque, na verdade, é isso, né? Eu escrevo um conto, eu tenho uma ideia, eu planejo, quando eu escrevo já sai diferente do que eu tinha planejado. Como diz o Érico Veríssimo, eu tenho medo dos meus personagens, eles mandam em mim, eu quero uma coisa, eles fazem outra, né? Que dirá os leitores, né? Cada leitor pode dar o seu significado vai pro ter conto, o seu livro, né? Porque é aberto o significado. Sim, aqueles momentos que martirizam as pessoas. Mas eu teria feito diferente, ou me arrependo de ter decidido de tal forma.
Tá feito, tá feito. Isso não existe para o conto, né? E o conto está aí como uma possibilidade ou como um leque de possibilidades, né? Porque cada pessoa que lê, né? Por exemplo, uma pessoa pegou o Monsieur Café e disse: ai, que triste esse conto, como as pessoas são solitárias. E, na verdade, eu como autora, eu queria dizer o contrário. Eu queria dizer que esse conto, ele mostra como sutilmente os encontros se dão, encontros bonitos entre as pessoas, né? Mas podem ser encontros muito sutis. Ou até o próprio encontro com o café e a cafeteria. Isso, e a cafeteria, né? A dona do café que observa. Poderia estar lendo sozinho em casa, preferiu ir a um espaço público. Exatamente, né? Escrever num espaço público, né? Então... Bem, professora, o assunto nunca se esgota contigo, né? Porque aqui... vai para o livro, sai do livro, retorna para o livro. É sempre muito legal poder te receber e compartilhar esses diversos pontos de vista que são provocados pelas tuas obras, mas também pelo contexto da literatura em si. Quero te agradecer imensamente mesmo. Eu que agradeço esse espaço para mim e as minhas Mona Lisas. Né? Mostra aí, vou pedir que o pessoal foque bem, isso, ficou muito legal. Né? Que é muito lindo esse livro, né? Com o fundo preto, esse colorido das Mona Lisas. E a capa, ela continua, né? Ela continua... tem esse detalhe aí que nós não falamos. Ó, olha aí. Ela continua. E acaba na última Mona Lisa, que sou eu, né? Tá bom, olha aí. E tem um currículo Ficou aqui que não legal. é nada cansativo para o leitor, porque a minha editora me disse assim, tu tem que fazer um currículo bem descolado. Aí eu fiz um currículo descoladerno, que as pessoas adoram ler, porque eu não falei de livros publicados, não falei de cursos que eu fiz, eu falei da minha vida, né? Sim, como leitor e escritor. Que me cercam, né? É que muito legal. bonita a capa, né? Que legal, professora. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu e as Mona Lisas. Tá bem. Obrigada, Fábio. Um abraço. A honra foi toda nossa, como sempre. Acabamos de conversar, então, com a professora Lisana Bertucci, ela que nos brindou, então, neste Café com Letras, com a obra Contos de Lisana Bertucci, Mona Lisa no Retrovisor, dica de leitura, então, do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.